Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz esteja com você. Dia 18 de fevereiro de 2024, primeiro domingo da Quaresma, um convite a pensarmos na nossa vida, no seguimento a Jesus. Tantas vezes somos tentados a desistir, a voltar, a não caminhar com Cristo, mas com Ele também, e Ele é quem nos convida a fazermos a experiência de continuar caminhando. Não estamos sozinhos, Ele caminha conosco. E se Ele venceu o pecado e a morte, se Ele venceu a tentação, nós, com Ele, já somos vencedores. Vamos acolher o Evangelho de Jesus Cristo, pedindo a graça de abrir sempre mais o nosso coração para este Senhor da vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 1, de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, nós estamos refletindo sobre esse tempo quaresmal e o Evangelho que nós acabamos de ouvir é o Evangelho segundo São Marcos. Uma característica do evangelista Marcos é que ele não vai contar os detalhes daquilo que aconteceu, mas sim ele fala de uma forma muito mais sucinta, né, sobre o que se deu. Ele nos informa aquilo que aconteceu. Enquanto em Mateus nós vamos ver um grande discurso, né, sobre as tentações, falando como é que Jesus foi tentado, Marcos resume dizer que ele foi tentado. Gostaria de chamar a atenção para alguns elementos importantes desse evangelho. Primeiro é que o evangelista ele diz que o Espírito, né, levou Jesus para o deserto e que ali ele ficou 40 dias e foi tentado. Então, é importante lembrar desta ação da Trindade Santa que é plena, né? Jesus ele vem para cumprir a missão do Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. E ele vem como Trindade Santa, na experiência trinitária, fazer acontecer a graça de Deus, fazer com que as pessoas possam conhecer esta graça, não somente através de ensinamentos, como fez os profetas no Primeiro Testamento, mas agora é Deus mesmo que vem a nós. É uma ação grandiosa de Deus no meio do povo, esta de estar no meio das pessoas e de se mostrar, de mostrar a sua ação amorosa para todas as pessoas. E Jesus foi tentado. Não há uma descrição, né, uma descrição sobre aquilo que foi a tentação. Né? O que o demônio falou, qual foi a resposta de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, nós não encontramos isso. E é interessante a gente perceber isso, porque para Marcos, né, não era tão interessante dizer quais foram as tentações, dizer como foi que Jesus se comportou diante de cada uma das tentações, ou o que o tentador disse a Jesus. O importante aqui é dizer que Jesus foi tentado e que ele venceu a tentação. O importante é dizer que Jesus ele partilhou também desta experiência que todos nós partilhamos, de experimentar em nossas vidas tentações. Todos nós somos constantemente tentados. E dizer isso para dizer muito mais, que ele venceu a tentação. Ele não cedeu à tentação. Ele não se deixou levar pela tentação. Ele venceu a tentação. E vencendo a tentação, ele, ao mesmo tempo que nos lembra com isso, que todos nós vamos ser tentados, que a tentação ela faz parte também da nossa realidade humana, vencer a tentação também é uma possibilidade da realidade humana. Jesus venceu a tentação, nós somos chamados também a fazer a experiência de vencermos o tentador, vencermos as tentações que tantas vezes querem
tomar conta do nosso coração e querem tirar a centralidade das nossas vidas. Então, com Cristo que venceu a tentação, nós somos chamados também a vencer estas tentações, a lutar contra o tentador que tantas vezes quer desencaminhar a nossa vida. E as tentações diversas que vão se dando na nossa vida exigem da nossa parte, querido irmão e irmã, algumas ações para que possamos, como Cristo também, vencer as tentações. Então, uma das ações que nós precisamos ter para vencer a tentação é a abertura à graça de Deus, é a abertura ao Espírito Santo, para deixarmos ser inteiramente tomados pelo Espírito, né? Que o Espírito Santo possa habitar de verdade o nosso coração, possa habitar de verdade a nossa mente, possa habitar de verdade todo o nosso ser. O Espírito Santo estava com Jesus. Ele deseja estar também conosco, para nos ensinar qual é o caminho. Agora, é preciso que da nossa parte haja uma abertura para a ação do Espírito Santo. Então é preciso abrir o coração para a ação do Espírito Santo, a fim de que possamos continuar vencedores em Cristo, que já venceu por nós, mas que deseja também que nós façamos a nossa parte para continuarmos abraçando essa vitória, continuar vencendo com Ele. E isso, querido irmão e irmã, exige de nós um outro passo, que é justamente o passo da oração. Nós precisamos, de verdade, ter momentos verdadeiros de oração. E aí é preciso que nós façamos de verdade uma análise, né, do modo como nós estamos rezando. Porque às vezes a gente pode rezar muito apressadamente, parecendo que a gente tem 1001 coisas para fazer e que a oração ela pode ser corrida. As outras coisas a gente vai fazer direitinho, com o tempo, mas a oração às vezes é feita de forma corrida, um Pai Nosso numa rapidez, uma Ave Maria numa rapidez, né? A gente tem que ter o cuidado. Tem gente que reza muita coisa, mas às vezes não reza nada, porque reza com a pressa, sem meditar de verdade o que está falando, que aí a oração se torna apenas palavras pronunciadas. E nós não somos chamados a rezar como palavras pronunciadas, mas a oração precisa ser algo vivenciado. O que nós falamos para Deus precisa tocar de verdade o nosso coração. Porque na medida em que a gente fala para Deus, que a gente pede para Deus, que a gente agradece a Deus, que a gente o louva, nós estamos também ao mesmo tempo modelando o nosso coração sempre mais para sermos de Deus. Então a gente precisa rezar com paciência, não tem que ter correria para a oração, é preciso ter paciência para rezar segundo Deus nos pede que rezemos. Meu querido irmão, querida irmã, então é importante a gente ter esta atenção para a oração, para não rezar de qualquer jeito, mas para rezar do jeito que Deus deseja que rezemos, do jeito que Jesus mesmo rezava. E depois, para vencer a tentação, é preciso que façamos sempre a opção por aquilo que é bom. O tentador nos leva a viver uma experiência de um bem, ou melhor, de um mal que se apresenta como bem para nós. O pecado, a tentação, né, para o pecado, é sempre apresentado como algo bom. Não vai fazer mal, né? Os primeiros pais disseram, não é assim, né? Vocês, não é que é Deus que está falando uma coisa para vocês, mas não é bem verdade desse jeito, vocês vão ser felizes, né? As tentações, se a gente vai lá em Mateus, que foi feita a Jesus, sempre assim, para dizer, para Jesus ter algo grandioso. Não é que a tentação nos apresenta algo mal, né? No modo de apresentar. O problema é que a tentação, ela vem cheia de mentiras com roupagem de verdade. E aí se apresenta bela aos nossos olhos e aí a gente pode cair. Então, é preciso sempre fazermos a opção pela verdadeira bondade, pelo verdadeiro bem. Não pelo bem que é apresentado pelo tentador, mas pelo bem que nos é apresentado pelo próprio Deus, que faz bem às nossas vidas e que não vai trazer somente um prazer momentâneo para as nossas vidas, mas que traz um pleno bem, às vezes construído em meio aos sacrifícios, a renúncias, mas que é o pleno bem e que nós devemos fazer então a opção. Então lembremos, abertura ao Espírito Santo, né? Abertura à graça de Deus, né? O Espírito Santo nas nossas vidas é a graça de Deus atuando em nós. Depois, oração sincera, uma oração que seja de verdade uma experiência de falar com Deus, de ouvir o que Deus nos tem a falar. E depois, uma opção pelo verdadeiro bem, uma opção pelo bem verdadeiro, não pelos bens
mentirosos que são apresentados para nós, pelo mal, né, vestido de bem, pelo lobo em roupagem de cordeiro, né, em pelo de cordeiro, mas pelo bem que é o bem em plenitude e que vai fazer bem para nós, para os que nos rodeiam, e que não é simplesmente um prazer momentâneo, mas é uma vida que se constrói cheia de sentido através dessa opção que a gente faz por este bem pleno. E aí, querido irmão, querida irmã, Jesus, vencendo a tentação, ele assume a sua missão. E é interessante que o evangelista Marcos, ele tendo, né, não falado, feito uma grande teologia, uma grande especificação sobre o que era a tentação, dizer quais as tentações que Jesus passou, ele não fez isso. Também, para falar da missão de Jesus, ele fala daquilo que é essencial. Importante a gente lembrar isso. Marcos fala do que é essencial. E o que é essencial na pregação de Jesus é dizer: o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está próximo, ele está aí. E nós vamos acolher este reino cada vez mais na medida em que a gente luta contra aquilo que faz mal para nós, né? Contra as tentações que têm desejo de tomar conta das nossas vidas. Quando a gente deixa Deus lutar com a gente, né? Quando a gente deixa Deus vencer em nossas vidas, e na medida, querido irmão, querida irmã, que a gente vai fazendo a opção pelo bem. Porque o reino de Deus é o bem em plenitude se realizando no nosso meio. Então, que nós façamos a opção por este reino e que possamos experimentar esse reino já presente no meio de nós. Não é que vai chegar, ele já chegou e está aqui. Agora é preciso que da nossa parte haja um acolhimento desse reino e que com a nossa vida nós coloquemos o reino sempre mais em prática, vivendo como ele nos pede. Que a graça de Deus nos conceda este bem. E agora eu vou estender a minha mão e fazer uma oração sobre você. Deus bondoso, olhai com misericórdia teu filho, tua filha, que está diante de vós e que pede generosa tua bênção. Olha, Senhor, por esse teu filho, por esta tua filha. Conduzo sempre pelos caminhos da vida. Que eles tenham força para vencer as tentações do dia a dia e possam a cada dia trabalhar pela construção do teu reino, um mundo de amor, justiça e paz. Amém. Venha a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.